Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Vamos começar aí um curso muito importante. Vamos começar a falar sobre Revolução Francesa. Isso mesmo! Vamos falar de um movimento revolucionário que mudou toda a estrutura política que nós conhecemos no mundo. Um movimento revolucionário que vai marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Um movimento revolucionário que, sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade, fizeram com que os revolucionários, sobre este lema, levassem os ideais iluministas até as últimas consequências. Para vocês terem ideia, foi a Revolução Francesa que começou a derrubar as monarquias que existiam no continente europeu e, consequentemente, no mundo. Vamos lá? Mas, para nós entendermos um pouquinho sobre a Revolução Francesa, nós temos que entender a origem, o que estava acontecendo na França para que viesse a estourar uma revolução. No finalzinho do século XVII, a França ela estava mergulhada em inúmeros problemas políticos, econômicos e sociais. A França era governada por um regime monárquico absolutista. Em outras palavras, o absolutismo é aquele regime onde o rei tem poderes absolutos sobre o país, sobre a sociedade, sobre as decisões políticas. Se a gente for pensar então, não era um regime que tinha uma discussão democrática. Olha só, diferente dos ideais iluministas. Nesse primeiro momento, você já começa a ver uma divergência entre o que foi a Revolução Francesa e o que era a França. Mas esses problemas gerados pelo absolutismo era tão grande que as camadas populares, a população, estava a ponto de se explodir. Afinal, nesse absolutismo, o rei, muito representado pelo rei Luís XVI, vivia de boas no Palácio de Versalhes. O rei e sua família tinham tudo do bom e tudo do melhor, enquanto a maior parte da população francesa, 90% da população francesa, vivia na miséria, passando dificuldades muito grandes. Só que essa insatisfação popular era tão grande que nem o absolutismo conseguiu segurar, conseguiu frear o avanço das manifestações contra este sistema que não funcionava para a população, e sim para o rei. Em outras palavras, o absolutismo ele estava em crise devido a esses vários problemas que a França vinha passando no finalzinho do século XVII. E quais eram as principais insatisfações populares que fizeram o absolutismo entrar em crise, entrar em xeque? São duas: a monarquia absoluta e a sociedade juridicamente desigual. Vamos entender o que seria isso? A monarquia absoluta mais ou menos é o que eu acabei de comentar. O rei tem poderes totais sobre a população. É o rei que decide as guerras, é o rei que decide a diplomacia, é o rei que decide tudo. O pior, essa monarquia absolutista fazia com que a população ficasse submetida ao absolutismo real, que consiste em tirar da população o acesso à educação, o acesso à escolha religiosa, o acesso à liberdade de expressão, o acesso à liberdade de criação. Olha como que o absolutismo, a monarquia absoluta, o absolutismo gerava uma grande satisfação popular. Era mais ou menos assim: você vive na França, vamos imaginar que você é a população geral. Você vive na França, você não opina em nada, você não pode fazer nada. E isso, obviamente, vai gerar uma situação de oposição muito grande ao governo absolutista. Outra coisa que também trazia muita insatisfação popular, olha como as coisas estavam fervendo, era a sociedade juridicamente desigual. A sociedade na França ela era organizada da seguinte maneira: o primeiro estado, onde estava o clero, o segundo estado, onde estava a nobreza, e o terceiro estado, onde estava a população, o povão. E nessa brincadeira, o que acontecia? Tanto o primeiro quanto o segundo estado, eles tinham benefícios, eles tinham privilégios muito maiores do que o terceiro estado. Aliás, não é que eles tinham privilégios, benefícios maiores que o terceiro estado, só eles tinham privilégios. E um dos principais privilégios que fazia o terceiro estado ficar muito nervoso com essa estrutura era o não pagamento de impostos.
tanto o primeiro quanto o segundo estado não precisavam de pagar impostos, além de contar com leis e juízes próprias para eles. Cara, o primeiro e o segundo estado vivia no luxo, vivia ostentando. E o terceiro estado, que compunha 90% da população, ficava muito nervoso com essa situação. Mas vale destacar que dentro do terceiro estado nós tínhamos algumas pessoas que eram muito importantes, que era a burguesia. Por isso que eu coloquei aqui a força do terceiro estado. A força do terceiro estado estava na burguesia. A burguesia sabia do seu papel. Afinal, eles sabiam do seu papel na dinâmica econômica do país. Eles sabiam da sua força nas relações de impostos para o país. E eles também sabiam que eles podiam ter papel atuante dentro da política. Então, quando a gente fala em terceiro estado e fala povo, população, que de fato correspondia a 90%, dentro dessa galera também estavam os burgueses, amores. E quem eram os burgueses do terceiro estado? Comerciantes, banqueiros, industriais, tanto que esta Revolução Francesa ela também é conhecida em alguns pontos aí como uma revolução burguesa. Mas vamos entender do passo a passo exatamente para não confundir a cabeça de vocês, porque esse assunto ele é muito denso. Inclusive, eu irei dividir isso em 4 aulas, amigos. Até aqui, tudo bem? Vamos que vamos, então? Bom, e aí, com todo esse cenário desenhado, com toda essa estrutura desenhada, a França está a um pé de estourar uma grande revolução. E aí, para piorar a situação, nós vamos ter uma crise econômica que agrava bastante a situação política. Eu apontei aqui 2 elementos, uma crise econômica e uma crise financeira. A crise econômica está muito relacionada também a uma crise agrícola que a França passou. A França, nos anos de 1784 e 1785, passou por uma grande seca. E aí, com essa seca, ela não teve a sua plantação efetivada. E se você não tem as suas plantações efetivadas, a sua agricultura funcionando, o que isso vai gerar? Miséria e fome. E por que eu estou falando isso? Porque a França ela era predominantemente agrícola neste período. A França era predominantemente rural. Então, qualquer coisa que ocorresse no campo geraria catástrofes econômicas, sociais na França. Como faltou alimento, o que aconteceu? O primeiro e o segundo estado ficou com um pouco de alimento e a maior parte da população acabou sofrendo o efeito da inflação. Faltou alimento devido a essa crise de seca que aconteceu no campo, e aí, por faltar alimento, os preços se inflaram, ficou muito caro. Então você tem pouco alimento, e o pouco alimento que tem para boa parte da população está muito caro. Miséria e fome no certo. Então, essa primeira situação que já começa a trazer uma crise econômica. Somado a isto, a França também passou por uma crise financeira nesse mesmo período. Olha como as coisas estavam sendo desenhadas para essa revolução. A França, ela participou diretamente na independência das colônias inglesas, onde hoje são os Estados Unidos. E isso demandou muito dinheiro da França, gastou muito. Então ela foi lutar lá do lado dos colonos ingleses e nessa brincadeira, querendo ou não, o dinheiro da França acabou. Claro que não foi só essa luta, a corrupção, a má administração do dinheiro público foram vários fatores que levaram a essa crise financeira. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, a França nesse período de 1784, 1785, 86, ela acumulou um déficit, ou seja, uma falta de grana, de aproximadamente 126 milhões de libras. Amigo, muito dinheiro. Vamos resumir então até aqui. População revoltada com a situação do governo rebentando toda a estrutura política exatamente para manter o seu luxo, manter a sua monarquia, manter o seu absolutismo. Isso não pode dar certo. Mas o governo tentou gerar uma situação de reforma nisso tudo. Afinal, não dava para ficar assim. O rei já estava preocupado com a situação que estava a acontecer. E aí ele chama um economista, o senhor ministro Turgot, para organizar essa situação. E a primeira atitude do ministro foi cobrar impostos, tanto do primeiro quanto do segundo estado, além de cortar algumas despesas públicas. Bom, acho que era o mais óbvio.
A gente quer fazer uma reforma, então vamos fazer o seguinte, já que a gente está num país com as pessoas todas francesas, todas devem pagar impostos. Então o ministro ele propôs isso. Vamos cobrar impostos do primeiro e do segundo estado, também cortar alguns gastos públicos. Perfeito, né? Deu certo? Não deu certo. O que o rei fez? Demitiu ele. Aí o rei, nessa brincadeira, falou, vou chamar outro. Chamou o ministro Necker, que acabou publicando para a população a relação dos gastos governamentais. Gente, a população, quando viu os gastos governamentais, quando viu os gastos do primeiro, quando viu os gastos do segundo estado, ficou muito revoltada e principalmente escandalizada com toda aquela situação. O que aconteceu com ele? Demitido também. O rei, então, se viu pressionado e foi obrigado, basicamente, a convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais é a convocação com os principais representantes de cada estado, então os principais representantes do clero, os principais representantes da nobreza e os principais representantes do povo, que no caso eram os burgueses. Qual era o objetivo dessa convocação? Discutir a situação econômica da França. E foi por meio desta convocação dos Estados Gerais que a Revolução irá eclodir. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. O importante de hoje é vocês entenderem os antecedentes para a explosão da Revolução Francesa. Muito obrigado, galera! E até já, viu? Valeu!